Salomão havia morrido e a sucessão foi colocado no trono o seu filho Roboão, que nós lemos aqui. Ele foi a Siquém, porque ali iriam consagrá-lo rei de Israel. Ele teve todas as chances possíveis, porque se você pensar, o seu avô foi o rei Davi, o rei mais importante da história de Israel até hoje. Você vai para Jerusalém, lá tem o hotel do rei Davi, rua rei Davi, tudo rei Davi. Você tem o túmulo do rei Davi que você visita lá em Jerusalém. O rei Davi é o rei mais importante da história de Israel. Era o seu avô, o seu pai, o rei Salomão, foi o homem mais sábio que já houve. Ele escreveu 3 livros da Bíblia. Ele escreveu Provérbios, que é um livro de profunda sabedoria, que qualquer pessoa, qualquer cientista pode ler o livro de Provérbios e vai ficar tocado pela sabedoria que tem naquele livro da Bíblia. Salomão escreveu Eclesiastes, escreveu Cantares, e Roboão era o seu filho. Ele cresceu no palácio, ele cresceu ouvindo a sabedoria do seu pai, ele viu a queda do seu pai, ele viu os erros que o seu pai cometeu, de maneira que ele poderia ter aprendido para não cometer os mesmos erros que o seu pai cometeu. Ele teve acesso, por exemplo, a livros como Provérbios e Eclesiastes, e ler, por exemplo, o livro de Eclesiastes que seu pai escreveu, dizendo que ele procurou em tantas coisas encontrar felicidade, mas que no final da história ele descobriu que tudo era vazio, vaidade de vaidades, tudo sem Deus é vaidade. O dinheiro, a fama, o poder e todas estas coisas. Como disse um ator lá de Hollywood há um tempo atrás, ele falou assim: eu gostaria que todas as pessoas ganhassem muito dinheiro e ficassem muito famosas, para elas descobrirem que isto não satisfaz o coração do homem. Porque o dinheiro só não satisfaz o coração das pessoas. Não é o dinheiro que faz as pessoas se sentirem realizadas. Senão os bilionários da terra viviam felizes a vida toda, e nós sabemos que não é assim. Roboão, ele cresceu no palácio, cercado por escravos, por servos, cercado por riqueza. E ele seria o próximo rei de Israel. E a Bíblia diz que ele vai a Siquém, porque após a morte do seu pai, iriam consagrá-lo, coroá-lo rei de Israel. E ali as pessoas, um homem chamado Jeroboão, que havia fugido do rei Salomão, era servo de Salomão e fugiu para o Egito, ele volta e então todo Israel se reúne em Siquém para coroar a Roboão, e então eles fazem um pedido a Roboão. O que nós queremos é que você alivie o jugo que seu pai colocou sobre nós. A palavra que mais aparece no capítulo 12 é jugo, o fardo, o peso. Porque Salomão, ele construiu palácios, Salomão construiu muitas coisas, aquedutos e tantas coisas, arquiteturas em Jerusalém, e para isto as pessoas pagaram altos impostos. E agora o que eles querem é que o rei Roboão alivie os impostos. É algo que a gente às vezes pede também, que alivie os impostos. E foi esse o pedido: olha, se você aliviar a nossa carga, nós vamos servir a você e nós vamos ser os servos de vocês. O pedido daquele povo era justo: se você aliviar, nós vamos servir a você. Então Roboão, ele começa o seu reino tendo que tomar uma decisão. A última palavra que fala sobre a vida de Roboão, fala uns 3 capítulos aqui, 2 capítulos sobre Roboão, depois em Crônicas também. A última palavra que fala sobre a vida dele, o epitáfio, digamos, no túmulo dele, seria: Roboão fez o que era mal, porque ele não dispôs o seu coração para buscar ao Senhor. Esta é a última palavra sobre a vida do rei Roboão. Ele fez o que era mal, porque ele não dispôs
o seu coração para buscar ao Senhor. Ele era filho de uma mulher amonita chamada Naamá, e talvez ele recebeu uma influência desta sua mãe ou dos seus amigos para tomar as decisões que ele tomou. E esta foi a primeira grande decisão que ele tinha que tomar na sua vida. O que é que eu vou fazer agora? Assim como todos nós temos decisões a tomar em nossa vida. Algumas delas não vão mudar nada, né? Eu decidi hoje que eu viria de calça preta e eu decidi que eu iria fazer tal coisa. Você decide, eu vou cortar meu cabelo, não vou cortar meu cabelo. São decisões que não mudam a sua vida. Se você rapar a tua cabeça, o cabelo vai crescer novamente. Mas há decisões que elas marcam a nossa vida. Há decisões, por exemplo, sobre com quem eu vou me casar. É uma decisão séria que eu não posso tomar levianamente. Tem decisões que às vezes nem volta nós conseguimos ter na nossa vida. E este era um momento importante ali na história de Israel. Eu vejo que Roboão, ele não entendeu a importância daquele momento, embora ele faça algumas coisas certas aqui, quando nós precisamos tomar grandes decisões na nossa vida. Eu vejo que nós temos algumas coisas a aprender aqui nesse capítulo. Primeira coisa que Roboão faz é pedir um tempo. Ele fala para eles: olha, façam o seguinte, cada um aguarde 3 dias. Daqui a 3 dias vocês vêm falar comigo novamente, e eu vou pensar e eu vou dar uma decisão, se eu vou aliviar o jugo das costas de vocês, se eu vou aliviar os impostos ou não. Esta foi uma boa decisão. Eu vou esperar um pouco, porque às vezes a Bíblia diz que peca quem é precipitado. Às vezes a gente é precipitado em tomarmos decisões em nossa vida, nós nos sentimos pressionados, eu preciso decidir agora. E às vezes, ao invés de nós pensarmos bem, analisarmos as coisas, nós tomamos uma decisão de imediato. Isso não é bom. Então, eu vejo que às vezes nós precisamos esperar, dar pausa na nossa vida, para pensarmos com cuidado sobre aquilo que nós vamos fazer, ou a decisão que nós vamos tomar. Ele fez certo, me dê em 3 dias. Segunda coisa que ele fez certo também foi pedir conselhos. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. O seu pai, que escreveu Provérbios, o seu pai falou várias vezes: olha, é sábio você pedir conselhos, é sábio, ouça os conselhos e recebe a instrução para que você seja sábio, diz em Provérbios 19:20. Provérbios 20:18, os planos são estabelecidos mediante os conselhos. É bom ouvirmos pessoas para nós tomarmos decisões em nossa vida, porque às vezes nós estamos ali naquele meio de eu preciso tomar uma decisão séria, eu não sei exatamente o que fazer, então eu vou esperar um pouco para pensar. É bom eu ouvir um conselho de alguém de um lado, é bom eu ouvir o conselho do outro lado, para eu tomar as decisões que eu tenho que tomar. Então ele começa de uma maneira boa. Ele fala o seguinte, ele chama os sábios, os anciãos, que eram os conselheiros do seu pai. Salomão foi o homem mais sábio que existiu na terra, e então ele chama os conselheiros de Salomão para ouvir o que eles têm a falar. E então ele se reúne lá, talvez no primeiro dia, sentam lá na mesa, lá na cidade de Siquém, onde eles estavam, conversam. E os conselheiros dizem para ele, os anciãos dizem assim para ele: olha, faça o seguinte, rei, a melhor coisa que você poderia fazer sirva o teu povo, trate eles bem, fale boas palavras para eles, porque se você os servir hoje, eles vão servir a você para sempre. Mas a Bíblia diz o seguinte, no versículo 10, mas Roboão desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado, e foi pedir conselho aos jovens que haviam crescido com ele e o serviam. Os jovens podem nos aconselhar? Sim, podem nos aconselhar. Mas eu garanto a você que se você tem 60 anos de idade ou 70 anos de idade, você vai dizer o seguinte: hoje eu sou mais sábio do que eu era quando eu tinha 20. É verdade ou não é? Hoje eu sou mais sábio, eu aprendi com a vida,
eu vi coisas, eu vi pessoas, eu vi gente fazer coisas erradas, eu vi o que deu certo, eu vi o que deu errado. Hoje eu sou mais sábio do que eu era quando eu tinha 20 anos. Ele foi buscar no lugar certo, mas a Bíblia diz que ele desprezou. A idade nos traz sabedoria para nós tomarmos decisões. É bom ouvir o pai e mãe. É bom ouvir o avô e a avó. É bom ouvir pessoas mais idosas para receber conselhos. Foi o que ele fez aqui, olha, ele foi aos sábios, ele foi aos idosos, ele foi aos conselheiros do seu pai. O que é que nós devemos fazer? E eles falaram para ele, olha, sirva as pessoas, fale palavras boas para elas, motive-as, e elas vão servir a você para sempre. Mas ele não gostou desta palavra, então ele foi procurar o conselho do outro lado. Não era errado ouvir dois lados da história, mas ele foi pedir conselho para os jovens, seus amigos. Mas na verdade, ele tinha 41 anos de idade quando ele subiu no trono. Ele não era assim tão criança também. Ele foi falar com seus amigos do palácio, aqueles que cresceram com ele, e os seus amigos falaram para ele o seguinte: você diga para eles o seguinte, o meu dedo mínimo é mais largo do que as costas do meu pai. O meu dedo mínimo é mais largo do que a cintura do meu pai. Se o meu pai castigou vocês com açoites, eu vou castigar vocês com escorpiões. E os jovens deram esse conselho para ele. Seja duro com as pessoas. Seja duro. Depois de 3 dias se passaram, o povo todo se juntou novamente para ouvir a decisão do rei. E a Bíblia diz que o rei falou uma palavra, uma resposta dura ao povo. E o rei, ao invés de optar por ouvir os homens, os anciãos e sábios que aconselhavam seu pai, ele ouviu essa outra turma. E ele falou o seguinte, olha, deu uma palavra dura. E ele falou, olha, o meu dedo mínimo é mais grosso, é mais largo do que as costas do meu pai. Se o meu pai tratou vocês duro, eu vou tratar mais. Se o meu pai castigou vocês com açoites, eu vou castigar vocês com escorpiões. E sabe o que aconteceu por causa disto? O reino de Israel dividiu. O povo saiu dali chateado, com raiva, dizendo o que nós temos a ver com a casa de Davi, nós não queremos mais seguir o reino de Davi. E as 10 tribos saíram, e as 10 tribos do norte colocaram como rei a Jeroboão, o rei de Israel, o reino do norte, e o reino do sul, que ficou com Roboão, ficou apenas 2 tribos de Israel, Judá e Benjamim. Ou seja, Roboão é conhecido na história como o rei que dividiu a Israel. Depois daquilo, Israel passou a ser 2 reinos, passou a ser o reino do norte com as 10 tribos, Naftali, Manassés, Efraim, Dan, as outras tribos, Issacar, ficaram as 10 tribos de Israel sob o domínio do rei Jeroboão, e as 2 tribos, Judá e Benjamim, com Roboão. Ele dividiu a Israel, e assim seguiu. Depois vieram os reis do norte, os reis descendentes de Davi no sul, e assim Israel ficou dividido. E quando o escritor de crônicas e de reis, que provavelmente tenha sido Esdras, escreveu há centenas de anos depois, ele diz assim, e o reino continuou assim até os nossos dias. O reino de Israel ficou no norte, e o reino do sul ficou chamado de Judá. Por quê? Porque ele recebeu uma influência, ele ouviu gente tola lhe dar conselhos. Isso é uma coisa que eu e você precisamos pensar em nossa vida. Quem nós ouvimos, meu amado? Quem nós ouvimos? Quem nós ouvimos? Ele ouviu amigos? Ele ouviu pessoas que não eram sábias? Ele ouviu pessoas que ele não deveria ouvir? Quem que influencia a nossa vida para tomarmos decisões? Às vezes os seus amigos da faculdade, eles podem falar coisas e convencer você, mas talvez eles ainda não tenham a sabedoria que outras pessoas, ou que o teu pai, ou que alguém mais idoso e que viveu mais a vida poderia dar conselhos para você. Mas o que eu estou dizendo é que a vida nos ensina muitas coisas, e que com o passar dos anos nós aprendemos
tendemos a não fazer algumas besteiras na vida que talvez nós tivéssemos feito no passado, e nós pensamos, bom, hoje eu agiria diferente diante daquela situação, eu pensaria melhor em tomar aquela decisão. Os anos nos trazem sabedoria, e a pergunta é: quem é que influencia você? Quem é que te influencia? Seus amigos, pessoas não crentes, pessoas do trabalho, o professor da universidade, o pastor, o pai, a mãe, o livro que você lê, porque na verdade nós somos influenciados pelo ambiente, o livro que você lê, as conversas que você fala com as pessoas que você convive. Nós podemos receber influências de vários lugares em nossa vida, mas eu sou responsável pela minha vida, e eu sou responsável em tomar as decisões da minha vida, e depois não adianta eu culpar os outros pelas decisões que eu tomei. Eu recebo conselhos daqui, eu ouço o outro lado, eu ouço aquela outra coisa, eu posso ler a respeito de algo, mas eu vou tomar a decisão final sobre a minha própria vida, o que eu vou fazer, com quem eu vou me casar, o que eu vou estudar, onde eu vou trabalhar, onde eu vou morar, o que é que eu vou fazer da minha vida, como é que eu vou viver a minha vida, eu vou servir a Deus, eu não vou servir a Deus, eu vou para a igreja, eu não vou para a igreja, enfim, eu vou crer em Deus, eu vou ser ateu, eu que tenho que tomar uma decisão na minha vida. Mas coisas influenciam. Eu ouvi alguém falando essa semana aqui, tem algum ateu aqui? E alguém levantou a mão e falou, por que você é ateu? Ele falou, várias razões. Ele falou, me diga uma delas. Porque eu não vejo Deus. Aí ele falou assim, eu não vejo ar também. O ar existe. O fato de você não ver a Deus não quer dizer que Deus não exista. Sim. Esses dias morreu um cientista, né? Nós sabemos, cristão, que ele mostrava pela ciência a existência de Deus, a criação, o universo, mostrando que não tinha como surgir do nada, que por trás de tudo há uma mão poderosa gerando todas as coisas. Agora, quem é que nos influencia? Que tipo de livro nós lemos? Quem que forma o nosso pensamento para nós tomarmos decisões em nossa vida? O erro de Roboão foi o seguinte, ele acertou em pedir um tempo, ele acertou em ouvir os anciãos, e não foi errado ele ouvir os jovens, o errado foi tomar a decisão errada. Porque o fato de eu vou ouvir todos os lados. Sim, mas eu tenho uma decisão a tomar. O erro dele foi tomar uma decisão errada. E você vê no texto, nenhuma vez fala que ele buscou a Deus. Ele perguntou para Deus o que fazer. Ele nenhuma vez perguntou, o que eu faço? Senhor, qual que é o caminho? Se ele fosse ver, quando o rei Davi morreu, ele tinha 1 ano de idade. Ele não ouviu o seu avô, não, mas com certeza ele sabia das histórias do seu avô. Ele sabia que o seu avô matou lá Golias, ele sabia que o seu avô amava a Deus, ele sabia que o seu avô escreveu muitos salmos e músicas para Deus, ele sabia que o seu avô amava ao Senhor, e a Bíblia diz que o Senhor lhe deu vitórias por causa disso. Ele sabia do seu pai, ele sabia da queda do seu pai, ele sabia que o seu pai se desviou do Senhor, e depois no final da vida chegou à conclusão que não valia a pena, e agora ele está diante de uma decisão importante, ele não busca a Deus, ele não pergunta para Deus. A última palavra que fala sobre ele, em 2 Crônicas, é: Roboão fez o que era mal, porque ele não dispôs o seu coração para buscar ao Senhor. Esse é o problema. Nós não buscamos a Deus quando temos que tomar uma decisão.
Nós tomamos pela nossa própria mente, ou nós tomamos porque alguém falou algo para nós, nós não pesamos. Sabe, queridos, nós que conhecemos a Bíblia, nós temos um manual na nossa mão, que é uma bússola para nós, para nos dar uma direção para nós sermos sábios. O próprio Salomão, o pai de Roboão, ele escreveu o seguinte: a sabedoria grita para mim nas praças da cidade, a sabedoria grita para mim nos lugares. Eu aprendi isso daí. O que ele estava querendo dizer? Que se eu sentar num banco de uma praça, e se eu observar as pessoas, e se eu ficar observando como elas se comportam, como elas agem na sua vida, eu vou aprender a ser sábio. Se eu observar o erro dos outros, eu olho para trás e observo que pessoa que tomou determinado caminho não deu certo na sua vida. Eu vejo que pessoas que fizeram tais escolhas, elas ganharam dinheiro, mas elas não se tornaram felizes por causa disto. Então eu tenho que adquirir a sabedoria olhando ao meu redor, observando o que acontece e orando, e Deus vai me mostrar. Mas muitas vezes eu não disponho o meu coração para buscar a Deus. Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça na minha vida? Erramos, decidimos pelas nossas emoções, que eu gosto do Joãozinho, ele é bonito, todos na faculdade acham que ele é o cara mais bonito que tem, e às vezes precipitadamente casa com o Joãozinho, e descobre depois de casado que ele não era um príncipe nenhum, não pensou. A Bíblia nos dá direção, ela é uma bússola para nós, sobre casamento. Por exemplo, a Bíblia diz: pastor, mas ela não diz com quem eu devo me casar, mas ela dá indicações. Ela diz, por exemplo, andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Como é que vai casar? Você não tem acordo quando é solteiro. Vocês vão brigar, não precisavam brigar. Se vocês têm opiniões contrárias, não conseguem conversar sobre aquilo, e o namoro inteiro passa uma guerra, então pensa melhor, é assim que eu vou querer viver o resto da minha vida? Então, às vezes nós não buscamos a Deus, nós não pedimos sabedoria a Deus. A Bíblia diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele a todos dá liberalmente. Busque a Deus. Então, quando nós temos uma decisão séria para tomarmos em nossa vida, o que nós devemos fazer? Nós devemos buscar a Deus, buscar a Deus. Nem sempre as coisas que parecem lógicas são as melhores, nem sempre as boas coisas são as melhores coisas para nós. Aquilo é bom, mas talvez para mim não vai ser bom, preciso saber. Nós temos uma bússola que é a palavra de Deus. Eu procuro colocar a minha vida a buscar sabedoria. A Bíblia diz: Deus me fez mais sábio do que os meus mestres, porque eu observo a tua palavra. Eu posso orar, eu posso jejuar, eu tenho que esperar. Eu posso orar: Senhor, abra as portas. Mas também eu posso orar: Deus, se não for do Senhor, fecha as portas, porque às vezes o fechar de portas me impede de entrar numa porta errada e quebrar a minha vida. Às vezes as pessoas falam: eu vou fazer segundo o meu coração, e a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, às vezes não é pelo teu coração, faça o que o teu coração manda, e você vai quebrar a cara muitas vezes. A pessoa é muito inteligente. Queridos, o inferno está cheio de gente inteligente, mais do que você. O inferno está cheio de gente com diplomas que penduraram na parede da sua casa, das maiores universidades do mundo, penduraram no seu escritório, eram mestres nisso e naquilo, e foram para o inferno. Então, não é só boas intenções, o inferno está cheio de gente com boas intenções. Mas o que eu quero? O melhor. Só falar que é inteligente não resolve. O que é que Deus quer que eu faça? O problema, a gente vê na Bíblia, queridos, que pessoas cometeram grandes erros porque não consultaram a Deus. E Roboão tomou uma decisão errada, que dividiu o reino.
Ele poderia ter sido um dos grandes reis, porque olha só, Israel teve o rei Saul foi o primeiro rei da história de Israel. Depois veio Davi reinou por 33 anos em Jerusalém e 7 anos em Hebrom. Davi foi rei de todo Israel por 33 anos. Por 7 anos ele reinou sobre uma parte de Israel, depois 33 anos sobre todo Israel. Depois veio seu filho Salomão, reinou 40 anos sobre todo Israel. Ou seja, Saul reinou, Davi reinou, Salomão reinou por mais de 100 anos em todo Israel unificado. E de repente Roboão, na sua primeira decisão, causa a divisão do reino. E 10 tribos ficam para lá e 2 ficam para cá. Ele tentou acertar as coisas. A Bíblia diz no texto seguinte que ele enviou Adonias, o superintendente dos que realizavam trabalhos forçados, para falar para as pessoas, tentar acertar a situação, e apedrejaram o cara. E o rei Roboão teve que montar na sua carruagem, lá entrar na carruagem, fugir de Siquém, e ir para Jerusalém, porque senão matavam a Roboão ali naquele lugar. O neto do rei Davi, o filho de Salomão, o homem mais rico, a fortuna de Salomão. A revista Forbes, um dia pesquisando, eles chegaram à seguinte conclusão, que hoje Salomão teria sido a 5ª fortuna, a maior fortuna de toda a história da humanidade. Ele teria mais de 3 trilhões de dólares, se fosse hoje. E, no entanto, o filho dele dividiu o reino. A Bíblia diz, a mais na história de Roboão, quando vai continuar a sua história, diz o seguinte, que tendo Roboão, em 2 Crônicas 12:1, diz assim, tendo Roboão confirmado o reino, havendo-se fortalecido, ele abandonou a lei do Senhor, e todo Israel fez o mesmo. 5 anos depois, abandonou a palavra de Deus. Essa palavra é antiquada. Essa palavra foi escrita há tanto tempo, quem disse que ela é verdade? Tem tantas coisas aqui, que eu acho que se as pessoas fossem um pouco mais sábias, ao invés de serem só inteligentes, inteligência não é a mesma coisa que sabedoria. Ler livros é muito bom, mas isso não quer dizer que a pessoa seja sábia. O cara consegue enviar um foguete para a lua e não consegue ensinar o seu filho em casa. O fato de adquirir conhecimento não quer dizer que você seja uma pessoa sábia. Você pode ser um tolo. É a mesma coisa, eu li a história lá, 4 homens estavam no avião. O piloto, um cientista, o pastor e o encanador. De repente o motor do avião parou, no alto. Tinha 3 paraquedas, e 4 pessoas. O piloto falou o seguinte, bom, eu sou piloto, então eu tenho direito a um paraquedas. Pegou o paraquedas e pulou. O cientista, eu sou a pessoa mais inteligente, o mundo precisa do meu conhecimento. Pegou o paraquedas e pulou. Sobrou o pastor encanador com um paraquedas. O pastor olhou para ele e falou, olha, meu querido, eu sei que eu estou indo para o céu, pega o paraquedas e pode pular. Aí o encanador falou para ele, que nada, tem 2 paraquedas. O cientista pulou comigo o saco de ferramenta. Inteligência não é tudo. Só ser inteligente não quer dizer que você toma a decisão certa. Eu não entendo nada de aviação. Nós estávamos no avião vindo, às vezes da turbulência, essa semana aí mesmo, né? Teve uma pessoa que morreu numa turbulência de avião, bateu a cabeça. Teve um outro voo aí que teve uma turbulência e teve 20 feridos. Agora, essa semana passada, retrasada, uma máquina potente. O cara pode fazer cálculos, como é que eu fico pensando, como é que uma máquina dessa consegue levantar com tanto peso, com tanta gente? Eu não entendo nada disso daí. O cara faz os cálculos, tudo direitinho, e não sabe lidar no seu casamento, não sabe lidar com a sua esposa. Ele tem inteligência, mas não é sábio. Sabedoria é eu saber usar o meu conhecimento para produzir o melhor na minha vida, em qualquer área da minha vida. E às vezes as pessoas, elas buscam conselho de gente que tem inteligência, mas não é sábia. Sabe por quê? Salomão, ele disse o seguinte,
o princípio da sabedoria, o primeiro passo para você ser sábio é: teme ao Senhor, teme ao Senhor, teme ao Senhor. Primeiro passo. Sabe por quê, meu amado? Porque Roboão, depois de 5 anos, ele deixou a palavra de Deus, veio o rei do Egito, chamado Sisaque, atacou Jerusalém no 5º ano do reinado de Roboão, tomou as cidades fortificadas de Judá, levou embora os tesouros da casa do rei, do Senhor, e levou os tesouros do palácio do rei, ou seja, Salomão, que juntou ouro e prata por todo canto de Jerusalém, o rei do Egito, em 5 anos depois, veio lá e levou tudo embora. E Roboão, ao invés dos escudos de ouro que Salomão havia feito, ele fez escudos de bronze. Em 5 anos. Perdeu tudo. Por quê? Porque não buscou a Deus, porque desprezou a palavra de Deus. E morreu. Ele reinou 17 anos, morreu com 58 anos. E na sua lápide, o que é lápide, pastor? É sobre o seu túmulo. Talvez a palavra que seria escrita foi: ele fez o que era mal, porque não dispôs o seu coração para buscar ao Senhor. Tancredo Neves, ele pensava o seguinte, que ele gostaria que no seu túmulo estivesse escrito o seguinte: aqui jaz muito a contragosto. Achei uma boa frase. Acho que não colocaram no túmulo dele, mas era uma frase que ele falou que poderiam colocar. O Ziraldo escreveu o seguinte: a gente, que poderia colocar no túmulo dele: a gente só morre uma vez, sempre, mas é para sempre. Mas eu gostei mesmo da frase de William Hahn, que ele pediu que colocasse no seu túmulo a seguinte frase: eu disse que estava doente. Em outro túmulo estava escrito assim: o melhor ainda está por vir. Quando você lê aqui, você pensa: bom, esse acho que era crente. Porque o melhor está por vir, ele está pensando talvez no céu. A frase sobre a história, a Bíblia, o escritor de Crônicas, ele resume a vida de Roboão, do rei Roboão, em uma frase: ele fez o que era mal, porque ele não dispôs o seu coração para buscar ao Senhor. Ele fez o que era mal. Essa foi a última frase que está lá em Crônicas sobre a vida dele. Ele diz assim: olha, Roboão morreu depois de 18 anos, ele reinou, tal. E a última frase é: ele fez o que era mal, porque ele não dispôs o seu coração para buscar ao Senhor. O que vai estar escrito na nossa lápide, né? O que vai ser o resumo da nossa vida? Ele fez o que era bom porque ele buscou ao Senhor, ele fez o que era mal porque ele não soube buscar ao Senhor, ouviu conselhos de insensatos, ouviu conselhos de gente tola, tomou decisões erradas que não afetou apenas a sua vida, mas afetou a vida dos seus filhos, dos seus netos e de toda a nação de Israel, por uma decisão arrogante, orgulhosa, de não querer servir, mas querer ser servido. E perdeu o melhor de Deus e causou um resultado horrível para os seus próprios familiares. Decisão que você toma na sua vida, meu amado, muitas vezes vai afetar a vida dos seus filhos, porque um dia você tomou uma decisão séria na sua vida de servir a Deus, de obedecer a Bíblia e de andar com Jesus. Isso vai afetar as nossas gerações. Então seja sábio, não seja tolo. Nem todo mundo dá para ouvir. Siga os conselhos da palavra de Deus e você vai terminar bem a tua caminhada, amém? Senhor querido, nós ouvimos a tua palavra nesta noite e nós a recebemos em nosso coração. Abençoa, Senhor, a vida de cada um dos meus irmãos, irmãs, para que nós sejamos sábios nas decisões que nós tomamos em nossa vida, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém.